Então, das varas de acidente de trabalho, outra vara especializada também, mas que pode ser absorvida pela vara civil, caso o tribunal ele não tenha ainda, vamos dizer, implantado a vara especializada nessa área aqui do acidente de trabalho. A maioria dos tribunais não tem, e quem julga são os juízes da vara civil, né? Aí você vai me perguntar assim, mas espera aí, Rosaura, acidente de trabalho sendo julgado pela Justiça Estadual, você não deveria falar isso lá quando você fosse falar, quando você abordar as questões de processos relacionados à Justiça do Trabalho, né? Parece que eu aqui já meio que confundi as questões, mas eu estou falando de justiça estadual e entra acidente de trabalho. Então, pessoal, questões relacionadas a acidentes de trabalho e de indenização de direito relacionado a esses acidentes, eles são julgados pela Justiça Estadual. Vamos supor que o empregado sofreu um acidente, ele entra com uma ação lá na Justiça do Trabalho. Nossa, eu sofri um acidente e a questão desse acidente, esse acidente, na verdade, ele se deu por uma dissídia, por um descaso do meu empregador. Então, eu quero receber uma indenização. Eu sofri um acidente que me lesionou e que me causou sequelas graves, permanentes e tudo mais. Então, eu quero uma indenização referente a isso. O juiz de trabalho vai dizer assim, não, não sou eu que vou julgar. Quem vai julgar você é lá na Justiça Estadual, tá? Então, essa questão envolvendo acidente de trabalho, a indenização referente a esse acidente de trabalho vai ser julgado pela Justiça Estadual, né? Tem muitos peritos que falam assim, eu quero atuar somente na Justiça Estadual, né? Porque só quero julgar, só quero analisar processos com insalubridade, ou periculosidade e tudo mais. Eu sempre falo assim, olha, vocês, quando vocês se cadastrarem junto aos tribunais, façam em todos eles, porque às vezes muitos meus alunos falam assim, não, mas eu quero só ser perito na área da Justiça do Trabalho, eu não quero as outras áreas, eu não quero a Justiça Estadual nem Federal. E daqui a pouco eles estão me mandando mensagens dizendo, professora, recebi nomeações na Justiça Estadual, na Justiça Federal. Então, assim, eu estou até trazendo essas questões, falando de vocês a atuação de cada vara, né, e a competência, na verdade, de cada vara, exatamente para abrir um pouquinho a mente de vocês da dimensão de trabalho que existe na Justiça Estadual e que também, às vezes, mesmo que não seja, você acredita que não seja competência da Justiça Estadual, mas né? Então, se cadastre nos outros tribunais também, né? Não só na Justiça do Trabalho, mas na Justiça Estadual, na Justiça Federal, sempre tem trabalho para o perito nessas outras vertentes, né? Então, aqui nós trazemos a vara da infância e juventude. Muitas das vezes, o juiz da vara de família acumula as questões relacionadas à infância e juventude, mas, de qualquer forma, ou alguns tribunais, existe a vara somente para julgar questões de infância e juventude, tá? Se o juiz não acumular, tem essa vara separadamente. Então, o juiz da vara de infância e juventude compete a ele aqui nessas questões nas questões que envolvem crianças e adolescentes, normalmente o autor dessas ações é o Ministério Público, tá? Por quê? Eu acho que eu já falei, mas senão a gente vai falar sempre sobre o Ministério Público. O Ministério Público, ele representa a sociedade, né? E principalmente aquele que não tem condição de gerir e de administrar os seus direitos, nem de buscar os seus direitos.
Então, o Ministério Público, ele é autor de ações, ele está ali vigiando, né? Tomando muito cuidado e, na verdade, fiscalizando o que está acontecendo naquele processo que envolva criança, adolescente, idoso, incapazes, que não tem como falar por si. Né? Então, o Ministério Público está sempre ali para protegê-los e para atuar em nome deles, tá? Então, olha, conhecer de representação promovidas pelo Ministério Público para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis, né? Então, se um adolescente cometeu um ato infracional, o Ministério Público ele também vai estar atuando junto desse processo aqui, tá? E vai promover, na verdade, essa ação, assim como ações, vários tipos de ações, em que o Ministério Público ele é o autor dessas ações. Vamos dizer, uma pessoa foi assassinada, né? E a família fala, eu sei quem é a pessoa que matou, mas eu não vou denunciar e deixa isso para lá. Não, mas aí o Estado, através, representado aqui pelo promotor, pelo Ministério Público, ele é autor dessa ação e ele vai dar continuidade a essa investigação até que o culpado seja localizado, preso e penalizado pelo ato criminoso que cometeu, né? Conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes, então esse juízo aqui é que vai jogar isso também, né? E ações relacionadas à criança e adolescente, tá? Então, tem outras questões aqui, questões de pedido de guarda e tutela, tá? Ações de destituição de pátrio poder, aquele pai, aquela mãe que não pode mais manter consigo o seu filho, né? Então, destitui, ele perde o seu pátrio poder e aquela criança vai ser acolhida por uma outra família ou até por um abrigo, enquanto não se localiza essa família, né? Aqui também, muitas das vezes, vem o assistente social, o psicólogo e uma série de outros profissionais peritos para atuar em processos envolvendo essas questões da área de família, ok? Conhecer pedido baseado em discordância paterna ou materna, né? Em relação ao exercício do pátrio poder, ação de alimentos, entre outras aí, tá? Que vocês depois eu vou deixar na apostila para vocês, ok? Falando de outra área especializada, a área de falências e concordatas. Ora, se você foi nomeado, quando você recebeu a sua nomeação, você vai verificar lá, foi juízo de família que me nomeou? Foi o juízo criminal que me nomeou? Juízo de falência e concordata, você já vai realmente saber a discussão que gira em torno daquele processo, né? E você já vai, mais ou menos, avaliar o tipo de trabalho que você tem. Porque quando você recebe a nomeação, o juízo que te nomeia, ele se identifica, né? A vara que te nomeia, através do juízo, ela vem sempre a identificação. O juízo da primeira vara de falência e concordata do Estado de Goiás e tal, vem nomear Vossa Excelência e tal. Então, você já vai saber, quando você receber a nomeação, você já tem como identificar qual é a vara especializada que ele nomeou, tá? Por isso que eu achei importante abordar essas questões das varas, para que você saiba exatamente onde você está pisando, né? Até para você, quando for fisicamente, você precisar ir até o tribunal, e você já saber onde você vai, porque normalmente os tribunais de grandes capitais, eles têm corredores específicos para as varas cíveis, para as varas de sucessões, das varas criminais, eles são setorizados, né? Então, mais um motivo para facilitar a atuação de vocês, eu decidi incluir
essas questões aqui, esse tópico, né? No conteúdo das nossas aulas, né? Então, falência e concordatas feitos, ele vai processar e julgar feitos, falência e concordata e medidas cautelares que lhe forem acessórias, né? E causas relativas a crimes falimentares, crimes de falência, né? Aquelas falências fraudulentas, enfim, que a gente vê a todo momento e que vem cair tudo aqui, tá? Sempre cai nessas varas, na vara de falência e concordata, tá? Nós temos, vocês vão encontrar também os juizados especiais cíveis e criminais. A eles compete a conciliação do processo, julgamento e execução nas causas de sua competência, tá? Aqui no juizado, nós vamos falar mais na frente, porque a legislação nova, quer dizer, na verdade é uma legislação de 2015, né? Mas para a lei, parece que ela nasceu ontem, então a gente até sempre fala assim, pela Lei Nova Processual Civil. É uma lei que entrou em vigor no ano de 2015 e que veio a beneficiar muito o perito, nas questões de nomeações e honorários e tudo mais, e ela veio prevendo o perito atuando nesses juizados aqui. Mas a gente vai estudar isso mais à frente, tá? Outra vara especializada também é a vara especializada em questões agrárias, né? Então, são muitas as capitais em que realmente essa vara ela não acumula com a vara civil, devido a grande número de processos envolvendo essas questões aqui, que são relacionados a conflitos fundiários, né? De domínio e posse de terras, né? Direito de vizinhança em terras rurais, né? Enfim, direitos reais, direitos realmente, quem tem direito àquela propriedade rural, registro público de imóveis rurais. Então, algumas capitais foi implantada essa vara especializada em questões agrárias. Em algumas outras capitais, elas estão acumuladas com a vara civil. Tá? Então, aqui vem os engenheiros agrônomos e ambientalistas e nesses segmentos aí, ok? Vamos continuando. Aqui nós temos também das varas da dívida ativa estadual, já que nós estamos falando da justiça estadual, né? E ela tem a competência de processar e julgar execuções, aquelas dívidas que já estão em andamento, né? E que precisam ser executadas. Então, julgar execuções fiscais e demais ações correlatas, né? E também ações que versem sobre matéria tributária estadual ou municipal, né? Porque aqui nós estamos falando da justiça estadual, então essa vara aqui, ela existe apenas nos tribunais estaduais, não existe lá na Justiça Federal, mas a Justiça Federal, ela tem também essa mesma vara aqui, mas só que voltada para questões tributárias no âmbito federal, tá? Então, você vê aqui, aí entra o perito, contador, administrador e outros aí que a gente vai falando durante o curso, ok? Então, aqui nós vamos falar das varas empresariais, né? Então, a elas compete julgar falências, recuperação judicial, declaração de insolvência, ou seja, a declaração de que aquela empresa realmente ela está insolvente, né? Não pode continuar na sua atividade. Relativa ao direito de sociedade entre os próprios sócios, né? Causas que envolvam o desfacimento, a dissolução das sociedades empresariais
conflito entre sócios cotistas e vem por aí, liquidação de firma individual, liquidação, ou seja, é, vamos dizer, fechar as contas ali, ver está devendo a quem, está credor de quem, enfim, né, em relação à firma individual, tá? Outra vara também que nós podemos chamar a atenção aqui é a vara do direito marítimo, também tem o direito aeronáutico, né? Eles estão meio. Alguns casos são julgados pela Justiça Estadual, outras pela Justiça Federal, tá? Mas questões relacionadas a essas duas áreas, que tem muito a ver com a engenharia, em várias vertentes da engenharia, né? Então, as varas de direito marítimo e aeronáutico também, tá? São julgadas na Justiça Estadual e, algumas das vezes, na Justiça Federal também. Os processos julgados nessas varas envolvem crime cometido a bordo de navios ou aeronaves, tá? Ressalvado a competência da Justiça Militar, exceto se as questões que as partes, autor e réus, estão ali discutindo, é de competência da Justiça Militar para ser julgado, tá? Então, vocês vão dar uma lida aqui e qualquer dúvida vocês falem comigo, mas a abrangência é muito grande nessas questões da área marítima e aeronáutica, tá? Em relação a navios, aeronaves e tudo mais, tá? Ó, cobrança de frete, isso tudo está na apostila, vocês leem com calma, porque às vezes eu estou falando aqui para um médico, ou para um psicólogo, ou para um assistente social, e não vou, por isso que em alguns tópicos eu prefiro não me alongar muito, porque se você é dessa área aqui, eu tenho certeza absoluta que você vai estudar mais e realmente analisar mais essas questões, especificamente dessa vara aqui especializada, né? Aí você vai falar, vara de órfãos e sucessões não me interessa, eu não sou dessa área, nunca vou atuar lá, embora muitas das vezes vai, né? Área criminal, não quero saber. Então, sempre tem algum aluno que se interessa e se identifica mais por uma dessas varas que eu estou falando aqui, devido exatamente à sua formação, né? Mas é impossível eu realmente não falar um pouco de cada uma para que vocês se alertem para a enormidade de trabalho que existe na área da perícia judicial, né? E das infinitas questões que são trazidas ao judiciário a cada minuto aqui, né? Durante esse tempo que a gente está aqui conversando nessa aula, você já imagina quantos processos nesse país já foi distribuído e num deles você pode ser nomeado como perito, não é verdade? Então, dá uma paradinha aí, não tira o fone de ouvido do ouvido não, tá bom? Deixa ele ali. A melhor forma de você assistir aula é assim, né? Fonezinho de ouvido num lugarzinho sozinho, para mim minha aula não ficar muito chata, tá bom? Vamos continuando aqui. Direito do idoso, né? Todas as questões relacionadas ao idoso, né? Violência, maltratos, enfim, as questões de relação de família com aquele idoso, é tratada pela varas do idoso, tá? A violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Isso a gente vê a todo minuto, a todo momento. Realmente, essa vara aqui, ela ficava muito ela estava junto com os juízes da área criminal, eles acumulavam junto com essa vara de violência doméstica. Hoje, a maioria dos tribunais estão realmente deixando juízes especializados só para essas questões de violência doméstica, familiar e contra a mulher, né? Varas que não estão mais juntos com a vara criminal, tá? Aqui também, com certeza, e muitas das vezes, os peritos de várias áreas são chamados para auxiliar os juízes, tá ok? O do juizado do torcedor de grandes eventos, normalmente são varas
que alguns estados estão implantando, tá? E questões inúmeras são trazidas para esses juízes julgar. Eu trouxe aqui como para que vocês tomem conhecimento de que realmente ela existe, tá? Mas ela normalmente acumula com os juízes da vara civil, né? Alguns estádios, inclusive em datas de jogos, essas grandes competições, tem plantão judiciário ali, exatamente para alguma questão que ocorra, esses juízes, né, já dê início à ação relacionada a essas questões, tá ok? Essas são as varas que a gente gostaria de falar nessa aula com vocês. Durante o curso vai surgindo outras questões e outras varas, tá? E dentro do material também eu deixei um material adicional, mas o importante é que vocês... Eu tenho muita preocupação com esse ponto, que vocês se localizem dentro do judiciário, tá? Como ele funciona, como essa máquina, essa engrenagem toda se desenvolve, né? Porque aquilo que eu falei lá no início, a maioria de nós não queremos estar nem dentro de hospitais, nem dentro de tribunais, né? Ninguém quer ser réu num processo e nem quer ser autor também, né? A gente não quer envolvimento com a justiça. Pessoas de bem, de boa fé, não querem envolvimento com o judiciário, né? Então, a gente evita esses corredores, mas quando a gente precisa trabalhar e quando nós realmente decidimos trabalhar dentro dessa área, é bom que a gente conheça que terreno que nós estamos pisando, né? Então, essa aulinha que eu trouxe aqui para você agora é exatamente para você ir se familiarizando com essa questão, como é dividido isso, né? Quem é o juiz que está te nomeando, de que vara é, o que ele faz, tá? De uma maneira muito sucinta, bem pincelada. Então, se vocês preferirem, se vocês desejarem se aprofundar de uma forma mais detalhada sobre qual é a organização, como funciona a organização do Tribunal do Estado que você vai atuar, ou dos estados, pode ser que você queira atuar em mais de um estado, é só você acessar o site do tribunal. Lá vai ter tudo direitinho. As varas, o juiz, aonde estão, a localização, tá? Eu trouxe aqui hoje, nesse conteúdo, uma noção geral disso tudo. Agora, se a curiosidade de vocês permitir, vocês acessem a página e alguma dúvida que vocês tiverem também, acesse a página do tribunal de vocês, que tem lá a organização do cada estado e exatamente como se organiza o tribunal do seu estado, as varas, as que estão acumulando com outras ou não, tá ok? Então, pessoal, tchau, até o próximo aula nossa, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, ok? Tchau, tudo de bom.